Paz a todos, né? Deus abençoe esse momento, né? Para mim é uma honra, mais uma vez, fazer parte desse projeto. Quero agradecer a Cris, quero agradecer a cada um que está envolvido, né? Que Deus possa abençoar cada dia mais esse projeto, né? Porque já temos acompanhado o crescimento, Deus tem abençoado muito esse projeto e a tendência é só aumentar, né? Porque, como se diz, aquilo que começa com oração não tem como dar errado, não tem como. Né? A palavra de Deus é certa em dizer tudo que pedires em oração, se crendo, recebereis. Então, assim, tudo é possível ao que crê, né? Basta crermos que Deus faz. E eu quero agradecer a cada um, as minhas pastoras que têm aí me ajudado, que têm me ensinado, têm me inspirado também, para que esse momento aconteça. E que toda a glória seja dada a Deus, né? Porque Ele é que é aquele que nos usa. Eu sou apenas um vaso pequeno, sou apenas um ser humano, um barro na mão do oleiro, mas aqui disponível para aquilo que Deus quiser falar. Então, quero convidar vocês a abrirem comigo Ageu 2, versículo 9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É muito interessante esse livro de Ageu, né? Falar sobre o profeta Ageu. Mas antes de começar nessa história, eu queria voltar um pouco lá no início, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12. Que Deus promete a Abraão, que Deus dá uma promessa para ele, de que abençoaria ele, de que dele sairia uma grande nação, de que ele seria herdeiro de uma multidão, né? E nós vemos depois, lá em Gênesis 40, 50 ou 46, se não me engano, que fala sobre José, que entra no Egito 70 pessoas ali da família de José. Então, essa nação, essa família vai crescendo no Egito de uma forma tão grande que o rei começa a achar, né, que aquela nação vai dominar o Egito, de tão grande que era, de tão abençoado que era aquela nação. Então, começa a crescer de uma forma tão grande que então o rei decide aprisionar, né? No caso, o faraó ali decide aprisionar a nação. Então, a nação fica ali cativa 400 anos no Egito. Depois o Senhor levanta Moisés como libertador. Levanta Moisés ali para libertar esse povo. Então, nós vemos aí o caminhar do povo no deserto, né? Ali no caminho para a terra prometida, que Deus havia prometido já para Abraão. Então, nós vemos aí todo esse caminhar. Então, depois que morre Moisés, aí Josué assume, aí ele alcança essa terra prometida, que Deus havia prometido. Então, nesse período aí, começa um período de 350 anos, desde o início aí, dos juízes, do reinado dos juízes, porque o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Quando assume a promessa, quando assume a terra prometida, a nação começa a se desviar, a misturar com o povo que estava ali naquela terra, começa a praticar a idolatria, a praticar o pecado. Então, Deus levanta todas as vezes que a nação é aprisionada, então Deus levanta juízes ali, juízes para poder libertar esse povo, para fazer esse povo, né? Quando eles se voltam para Deus ali, quando eles se arrependem, Deus envia um juiz para que liberte esse povo. Então, eles passaram por vários ciclos de pecado e confissão, pecado e confissão. Aí Deus peca, Deus levanta o juiz, peca, Deus levanta o juiz, peca, Deus levanta o juiz. Então, passou esse período. Depois desse período, o povo já não está mais muito satisfeito com o reinado de Deus, com teocracia. Era Deus que governava através dos profetas. Então, o povo já não estava mais satisfeito, queria um rei. Então, é levantado um rei pelo povo. Então, começa aí o reinado. E nesse reinado aí acaba que acontece a divisão. Aí tem vários reis, aí acontece a divisão do reino do norte, reino do sul. E nós vemos que tem o primeiro, depois o povo é levado cativo novamente. Aí temos o primeiro cativeiro, que é do reino do norte, né? Que é levado pelos assírios. Nunca mais se ouviu falar desse reino do norte.
E temos o segundo cativeiro, que é o Reino do Sul, que é o cativeiro babilônico, que é esse cativeiro que eu vou focar nesse momento, que é o cativeiro babilônico. Então, o profeta Ageu, ele é a maior parte dos profetas, eles falaram antes do cativeiro, do Antigo Testamento. Ezequiel e Daniel profetizaram durante o cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram após o cativeiro, após esse retorno. Então, Nabucodonosor tinha capturado Jerusalém, destruído ali o seu templo, destruiu tudo que tinha ali. Então, ele levou os judeus para esse cativeiro babilônico. Mas não havia um arrependimento dos judeus, um arrependimento nacional. O povo só tinha saudade da terra, mas não tinha ali saudade de Deus, não tinha saudade do templo, não tinha saudade da glória que eles tinham ali. Então, quando Ciro, Deus levanta Ciro ali, que expede um decreto para libertar esse povo. Então, Ciro expede um decreto, direcionado por Deus, como dizia já o profeta Jeremias, que Deus levantaria Ciro para expedir o decreto de libertação do povo. Então, é expedido esse decreto, só que apenas 50 mil judeus regressaram. E dentre eles, havia os sacerdotes e levitas e os mais pobres da população. Então, a gente vê que não havia ali um arrependimento genuíno da nação. A nação não estava por completo arrependida ali. Elas estavam só com saudade do templo. Não estavam com saudade do templo, estavam com saudade da cidade, de Jerusalém, da sua casa. Mas de Deus, do templo mesmo, não havia saudade ali do povo, não havia arrependimento. Então, 16 anos antes, sob o governo de Zorobabel, os judeus haviam retornado à sua terra e deram início à construção do templo. Então, Deus envia ali o povo, juntamente com Neemias, que era o governador da época, e Neemias e Esdras, que era o escrivão ali, que era o que estava acompanhando Neemias. Então, Deus usa esses dois profetas também, e através deles é começado a reconstrução do templo, a reconstrução do templo ali. Só que o que acontece? A obra permaneceu inacabada por 15 anos, porque os inimigos começaram a se levantar, os inimigos se levantaram ali contra a construção do templo, contra a construção, e mandaram que o rei Dário expedisse um decreto para que finalizasse aquela obra, para que aquela obra não continuasse. Então, é expedido esse decreto, a obra é embargada, a obra é paralisada do templo. Então, as pessoas se acomodam com aquilo e vão viver suas vidas lá em Jerusalém. Vão construir suas casas, vão construir tudo aquilo que precisa ser construído. Então, Deus levanta Ageu para poder encorajar esse povo a edificar o templo. Por quê? Porque estava todo mundo pensar nas suas vidas, pensar nas suas coisas, nos seus afazeres, e esqueceram que o templo foi começada a obra, mas que a obra não tinha terminado. Então, Deus levanta esse profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele levanta com a palavra. Assim, ele fala assim, em Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia isso, que não veio ainda o tempo. Então veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Então, o profeta Ageu aqui é levantado para alertar o povo. Por acaso, pode o meu templo ficar ali perdido, abandonado, enquanto vocês estão habitando em casas bonitas, em casas luxuosas, enquanto vocês estão construindo as suas casas? E o povo dizia que não era o tempo ainda da casa ser edificada, do templo ser edificado. Mas aí o povo esquecia que o principal que nós temos que ter é a glória de Deus, é a presença de Deus. Porque não adianta nada
eu ter casa, não adianta nada eu ter trabalho, não adianta nada eu ter bens materiais, não adianta nada eu ganhar esse mundo, mas se eu não tiver a presença de Deus como prioridade na minha vida, então de nada vai fazer efeito. Por quê? Porque nada vai prosperar. Nós vemos aqui, tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Então nós vemos aqui um povo que semeava, o povo comia, o povo bebia, o povo recebia salário, mas não era suficiente, não era próspero, não tinha prosperidade de Deus ali. Então nós vemos aí a escassez da presença de Deus no meio desse povo, porque o povo começa a se preocupar com os seus afazeres, começa a se preocupar com a sua vida, começa a dedicar tempo à sua vida e esquece do principal, do primordial, que é a presença de Deus. Então, eles começavam a falar, mas agora não é hora de construir o templo, mas agora ainda não foi, já foi decretado o embargo da obra, não podemos continuar. Então, Deus levanta o profeta Ageu, indignado com a situação, não. Enquanto vocês, lá no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, considerai tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que está acontecendo, considerai qual é a causa disso. Qual é a causa de vocês semearem e não colherem muito? Qual é a causa de vocês comerem e não comerem com fartura? Qual é a causa de vocês beberem, né, e não saciar? Qual é a causa de tudo isso? O que tem feito vocês viverem esse tempo? O que tem feito? Então, considerai o vosso passado. Considerai aquilo que vocês precisam mudar. Então, aqui, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, Jesus estava alertando o povo. Por que está acontecendo isso? Volta lá para o passado. A minha casa já estão há 16 anos que foi embargada essa obra. E até hoje, ninguém se levantou, ninguém sentiu no coração de levantar a minha casa, de levantar o meu templo, de retornar a edificação da minha casa. Então, retorna lá para o seu passado, vê o que você fez, vê o que você precisa mudar. Então, Deus levanta esse profeta após esse cativeiro para poder alertar o povo. Voltem para o seu passado. Talvez a gente tenha passado por situações em que Deus tem feito promessas na nossa vida. Eu não sei se alguém aqui, Deus tem feito promessas na sua vida, mas por algum motivo alguém se levantou e disse, não, você não é capaz, isso não é possível, isso é impossível, não, você não é ninguém, você não é nada, você não vai dar em nada, ou isso não é possível, isso não tem condições. Talvez alguém se levantou contra a sua vida para poder dizer palavras contrárias daquilo que Deus te diz. Mas Deus está dizendo que não é para olharmos para o passado de uma forma assim, Deus, a sua promessa já foi feita, mas o que eu preciso fazer para alcançar essa promessa? Eu não vou olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu não vou olhar para aquilo que a sociedade diz, eu não vou olhar para aquilo que o mundo diz, eu vou olhar para aquilo que a tua palavra diz, aquilo que a tua promessa diz. E se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Se o Senhor me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus tem uma promessa conosco, se Deus tem uma promessa na nossa vida, nós precisamos voltar ao passado, precisamos voltar a essa promessa, relembrar aquilo que Deus nos prometeu. Precisamos estar atentos para a promessa de Deus. Não olharmos para que os nossos inimigos estão a dizer, porque os inimigos pararam a obra de Deus ali. Pararam a reconstrução do templo. Mas Israel não se levantou. A nação não se levantou. A nação ficou acomodada com a situação. A nação ficou acomodada com aquilo. Houve ali libertação da idolatria nesse cativeiro babilônico. Nesses 70 anos que a nação ficou cativa na Babilônica, eles foram totalmente libertos da idolatria. Nunca mais se ouviu falar de idolatria na nação de Israel. Mas ainda o coração deles não estava por completo em Deus. Não estava firmado em Deus. Então, Deus levanta esse profeta 2 meses antes de Zacarias,
E ele profetizou por 4 meses nessa nação, depois do cativeiro. Ele foi a primeira voz, o profeta Ageu foi a primeira voz a ser ouvida na nação, a primeira voz que Deus levantou nessa nação para encorajar o povo. O nome de Ageu significa minha festa. Então ali era um período de festa, era um período de renovo, era um período de festejo, mas era preciso que o povo voltasse ao passado, que a nação voltasse ao passado, revesse ali os conceitos, revesse os princípios, aquilo que eles estavam a fazer e aquilo que eles não estavam a fazer diante da promessa de Deus. Então, essas mensagens foram transmitidas, né, como castigo de Deus para o povo. Deus estava ali mostrando para eles, olha, enquanto vocês não se voltarem para mim, não haverá prosperidade nessa terra, não haverá saída nessa terra, não haverá crescimento nessa terra. É preciso que vocês voltem, larguem as suas casas, né? Vocês estão só preocupados com suas casas, com seus afazeres, com aquilo que vocês têm para fazer, mas esquecem do meu tempo. Meu templo está em ruínas, a minha casa está em ruínas, enquanto a sua casa, né? Enquanto cada um corre para a sua própria casa. Então, Ageu é levantado aqui, esse profeta é levantado para alertar esse povo. Então, nós vemos aqui, as colheitas estavam escassas, havia seca, o comércio estava fraco, tinha miséria e agitações ali, que abateram o espírito do povo. Mas aí, como nós lemos em Ageu 2, do versículo 9, que diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está dizendo aqui? No versículo 8, no versículo anterior, ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Lá no 7, no 6, vamos começar aqui do 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus estava dizendo? Olha, a prata e o ouro estão nas minhas mãos. Todo o domínio, todo o controle está nas minhas mãos. Mas eu só liberarei aquilo que está nas minhas mãos quando vocês liberarem o que está na vossa. Então Deus estava dizendo, enquanto vocês não liberarem essa promessa, enquanto vocês não correrem atrás dessa promessa, enquanto vocês não militarem por ela, boa milícia, enquanto vocês não fizerem o que tem que ser feito, que é reconstruir o templo, então eu não derramarei esse ouro e essa prata sobre vocês. Mas isso está nas minhas mãos. Só vocês precisam tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. É preciso fazer algo. É preciso mudar. É preciso ver o que é necessário mudar. É preciso buscar mais. Se tem que orar mais, vamos orar mais. Se tem que ler mais a palavra, vamos ler mais a palavra. Se tem que ter mais momento de intimidade com Deus, vamos ter mais momento de intimidade com Deus. Mas não podemos nos esquecer da promessa. Ele fala aqui lá no capítulo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então o profeta Ageu estava alertando o povo. Vocês que viram essa obra há 15 anos atrás, viram a obra antes do cativeiro babilônico. Vocês que viram antes da nação ser derrubada, antes do cativeiro babilônico, de todos irem para a Babilônia, aquela glória daquele templo que foi construído por Salomão, que Deus usou Salomão, levantou ele para construir esse templo. Vocês não têm saudade daquela glória? Vocês não contemplaram aquela glória da primeira casa? E agora? Não é nada aos vossos, não é como nada aos vossos olhos? Então ele estava dizendo, vocês viram a primeira glória da primeira casa, e agora vocês veem nada. E estão assim, como se nada tivesse acontecendo. Está tudo normal? Está tudo certo? Então, assim, quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, nós precisamos ter isso dentro de nós. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver mais em outro lugar. Então ele estava alertando o povo, vocês viveram a primeira glória. Vocês viveram
o primeiro templo, a glória que foi derramada naquele lugar. Quando Deus levanta Salomão ali, quando ele vai, né, agradecer pelo templo, Deus fala com ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então Deus estava dizendo: este lugar será o meu lugar, será o lugar em que eu habitarei. E se o meu povo clamar nesse lugar, se o meu povo me buscar nesse lugar, então eu ouvirei, eu sararei a terra deles. Então Deus estava fazendo eles relembrar da glória da primeira casa, relembrar daquilo que Deus já tinha feito através de Salomão na construção do templo. Então Deus está falando: olha, não é nada para vocês, não é nada aos vossos olhos. Então ele continua dizendo: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Então Deus estava dizendo aqui 3 vezes a palavra ser forte, porque Deus estava falando com o povo: seja forte, não desista, não olhe para o embargo da obra, não olhe para a dificuldade. Então o que Deus faz aí? Deus levanta o rei Dário, que foi espião em barco, mas Deus então vai levantar o novo rei, e esse rei vai fazer com que essas obras voltem a ser edificadas. Perdão. Então o rei Dário embarga essa obra. Então Deus vai levantar o próximo rei. Quando Deus levanta o profeta Ageu e ele volta à construção, o rei volta lá para o memorial e fala: olha, realmente, essa obra não deveria ter parado. Por quê? Porque o Senhor falou com o rei Ciro. O rei Ciro expediu um decreto que esse templo fosse levantado. Então, há um memorial na nossa vida. Há um memorial de Deus para nós. Então, é necessário que nós voltemos a esse memorial, que nós voltemos a esse decreto que já foi expedido sobre a nossa vida. É necessário que nós voltemos para tudo aquilo que Deus já falou. Então, o rei volta para este decreto. O rei volta, ele vê esse memorial e ele fala: realmente, vou mandar reedificar. E eu vou mandar não só reedificar, mas eu vou mandar recursos também. Eu vou abençoar essa reedificação do templo. Então Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu vou mandar recursos para reedificar aquilo que foi perdido, aquilo que foi parado, aquilo que foi travado na sua vida. Eu estou enviando recursos, eu estou enviando provisão, eu estou enviando pessoas, eu estou enviando situações para poder restaurar aquilo que foi perdido na sua vida, para poder restaurar a construção desse templo. Então Deus está dizendo para nós hoje: Ele está enviando, porque foi Ele que decretou há 15 anos atrás, quando a obra foi embargada. Deus já havia decretado a construção desse templo. Deus usou um rei, Deus levantou um rei, o profeta Jeremias. No período de cativeiro, ele já havia profetizado que Deus levantaria o rei Ciro com esse decreto para a construção, para a libertação do povo do cativeiro. Então, Deus já havia decretado isso. Então, Deus está dizendo: eu enviarei recursos, eu enviarei. Então, Deus envia novamente um rei. E esse rei volta lá para esse memorial e ele fala: vamos voltar para a construção. E não somente voltar a reconstruir, mas ele também provê recursos. Ele ajuda, ele auxilia na construção desse templo. Então nós vemos, né, esse templo sendo reconstruído, aleluias. E ali a glória de Deus sendo restaurada na nação. Deus restaurou ali a glória dele. O povo usava como desculpa. Era uma desculpa ali: esse templo agora não precisa ser reconstruído, ainda não é tempo. Mas ainda não era tempo por quê? Porque eles estavam preocupados somente com você, com eles mesmos, com o próprio eu, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, né? Havia ali uma inversão de prioridades. A prioridade já não era mais Deus. A prioridade ali era eles, era a família deles. Então, é um convite à reflexão ali que é feito. Então, o que acontece? Nós temos que ter honra, prazer. Nós temos que ter prazer em fazer parte dos projetos de Deus. Porque os projetos de Deus para nós não devem ser como um peso, como uma dificuldade.
Porque o mesmo Deus que promete, ele é fiel para cumprir. Independente da situação que nós passarmos, independente do momento que nós estivermos, Deus estará conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele diz: se passares pelo fogo, estarei contigo, se pelas águas, elas não te submergirão. Então, independente de onde nós estivermos, ele é o quarto homem da fornalha, ele é aquele que abre o mar vermelho para o povo passar em terra seca. Não importa as circunstâncias, o que é o problema diante do nosso Deus, o que é a situação diante do Deus grande que nós temos. Muitas das vezes nós priorizamos, nós focamos o problema, mas nós esquecemos que não existe dificuldade para Deus, não existe impossível para Deus. Então, se não existe impossível para Deus, o que é um problema diante de Deus, diante dos olhos do nosso Deus? Não existe problemas que Deus não seja capaz de resolver, não seja capaz de solucionar. Então, houve ali uma inversão de prioridades. Enquanto nós invertermos a nossa prioridade, ao invés de buscar a casa de Deus, como diz a palavra do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, enquanto nós não buscarmos primeiro o reino de Deus, enquanto nós não tivermos prioridade, a presença de Deus, a intimidade com Deus, a casa de Deus, enquanto nós não voltarmos para Deus, então nós não teremos, né, essas outras prioridades satisfeitas. Essas outras prioridades. Porque ele falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, tudo que nós temos é um acréscimo. É um acréscimo. Deus só não dá de acréscimo. O mais importante que nós temos é a presença, é a glória de Deus. Porque não adianta eu pregar se eu não tiver a presença de Deus. Não adianta eu cantar se eu não tiver a presença de Deus. Não adianta eu evangelizar se eu não tiver a presença de Deus. Não adianta eu trabalhar se eu não tiver a presença de Deus. Não adianta de nada. Não adianta. Por quê? Porque o primordial da nossa vida é a presença de Deus. Que nós possamos buscar a glória de Deus acima de todas as coisas. Lá em Salmos 1 ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele continua dizendo que será como árvore plantada, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não secam, e tudo quanto fizer prosperará. Mas essa parte do final, prosperará, só vai ser possível se antes eu tiver o meu prazer na lei do Senhor, e nela buscar dia e noite. O meu prazer não tem que estar naquilo que eu ganho, não tem que estar no meu trabalho, não tem que estar na minha família, não tem que estar na minha casa. O meu prazer deve estar na casa de Deus. O meu prazer deve estar na presença de Deus. Como o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a minha alegria, o meu prazer, a minha glória tem que ser estar na casa de Deus. Tem que ser estar revestido da presença de Deus. Tem que ser estar cheio da presença de Deus. Então, quando Deus fala isso lá no Ageu 2:9, ele diz, a glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ele continua dizendo, no versículo 11, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim. Diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Então o povo estava oferecendo coisas imundas, estavam vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, a prioridade estava invertida, havia uma inversão de prioridade. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, antes de edificar o templo, volta lá para o seu passado, considerai desde aquele dia tudo que tem acontecido. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20.
Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele continua dizendo: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Então Deus estava dizendo: a partir desse dia que vocês se voltaram para mim, que vocês se voltaram, que vocês voltaram à prioridade, que é o meu evangelho, então haverá bênção sobre a sua vida. Eu vos abençoarei desde esse dia, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não haja frutos, né? Ainda, né, que não aconteça tudo aquilo que nós desejamos, ainda que a situação esteja desfavorável, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Então ele estava dizendo: a minha alegria não é nisto, mas quando eu voltar para Deus, quando eu voltar para a presença de Deus, Deus me abençoará. Então a bênção de Deus está sobre nós. Basta nós nos voltarmos para aquilo que Deus tem falado conosco, nos voltarmos, considerar o nosso passado, considerar as nossas prioridades, considerar qual tem sido a nossa prioridade diante de Deus. A partir daí, Deus vai nos abençoar. Deus vai derramar sobre ele toda sorte de bênçãos. Como ele diz lá no versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para eu viver essa prata e esse ouro, eu preciso que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. E para essa glória ser maior que a da primeira, eu preciso ter prioridade na construção do templo. O que é necessário nós priorizarmos? Vamos priorizar agora. Vamos priorizar. Se é necessário mais intimidade com Deus, vamos ter mais intimidade. Se é necessário mais oração, vamos orar mais. Se é necessário leitura da palavra, vamos ler mais. Vamos fazer o que for necessário para que essa glória nos alcance. E Deus tem glória preparado para nós. Em nome de Jesus. Então, essa palavra que o Senhor entregou no meu coração hoje, e que Deus possa falar com cada um de nós, né? Porque é uma palavra que fala não somente com vocês, mas também que tem falado muito ao meu coração. E nós vivemos um tempo em que nós temos invertido as nossas prioridades, que nós temos priorizado a nossa vida, os nossos afazeres, o tempo, o cansaço, ao invés de priorizar a casa de Deus, priorizar a presença de Deus, aquilo que é mais nobre, né? E eu quero fazer uma oração para continuar, para agradecer a Deus por este momento. Pai Santo, Pai Eterno, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, por esse projeto. Muito obrigado pela vida da Cris. Muito obrigado pela vida de cada um, meu Pai, na organização desse projeto. De cada um, Pai, que está nesse período, meu Pai, de devocional, Deus, que tem priorizado esse tempo, o primeiro tempo do seu dia para o Senhor. Deus, que haja prosperidade, que haja honra. Deus, que a glória da segunda casa, Pai, seja maior que a da primeira. Se há alguém, Pai, que precisa de resposta, se há alguém que precisa de um livramento, se há alguém que precisa de algo do Senhor, que esteja liberado nesta manhã. Deus, que nós nos voltemos, Deus, ao passado e relembremos a promessa que o Senhor nos fez e esqueçamos, ó Pai, dos inimigos, esqueçamos do embargo da obra, esqueçamos daquilo, meu Pai, que não convém, e que nós priorizemos, ó Pai, a Tua presença e a Tua palavra, Pai, a Tua glória sobre as nossas vidas. Toma cada um de nós, Pai, nos direcione, nos guia, meu Pai, nos leve, Pai, a viver em prioridade, Pai, em crescimento e expansão, para viver o ouro e a prata que o Senhor tem para liberar sobre nós. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque independente de quem eu sou, independente do homem que sou, Pai, meu Pai, do homem que sou, pecador, Pai, o Senhor escolheu me usar neste momento. O Senhor me levantou neste momento. Meu Pai, eu sou grato ao Senhor, porque eu não sou nada se não for diante da Tua presença. Eu não sou nada se não for diante da Tua glória, Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cris, obrigado. Deus abençoe.